incêndios na Chapada dos Veadeiros já duram 10 dias e já consumiram mais de 23 mil hectares de vegetação na região, o que equivale a 23 mil campos de futebol. Vamos falar sobre esse fogo que atinge um dos mais importantes biomas brasileiros, o Cerrado, com Hamilton Sá, coordenador executivo da Rede Contra Fogo, e Júlio Itacarambi, formado em Direito e Gestão Ambiental, mestrando em Desenvolvimento Sustentável na UNB e formação complementar em Gestão de Turismo em Áreas Protegidas pela Colorado State University. Bom, durante o jornal também a gente vai falar aqui mais sobre o que o Júlio também faz, né, em relação a ele é consultor também em projetos socioambientais para a gestão de áreas protegidas e também é fundador da Associação Amigos do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Hamilton e Júlio, sejam bem-vindos, bom dia. Bom dia, agradeço o convite. Bom, vamos lá. Inicialmente, eu quero que vocês contem como é que foi, né, que tudo começou ali, parece que foi no Vale da Lua, estavam aí mais ou menos quase 100 turistas que tiveram que sair do local, foram resgatados, enfim, como é que foi esse início dos incêndios ali na Chapada? Bom, o primeiro foco de incêndios mesmo foi na região do Macaco, e aí logo em seguida teve esse foco do Vale da Lua, que se alastrou com maiores proporções, né? E agora são 2 novos focos, um no município de Teresina e um no município de Cavalcante, né? Os esforços para combate foram Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Isso. Aqui na região, infelizmente, a gente está sofrendo com vários focos ao mesmo tempo, né? É uma região grande, né? Eu sempre comparo o território todo da Chapada dos Veadeiros, principalmente o que circunda o Parque Nacional, é equivalente ao território da Jamaica, né? 1/3 da Bélgica, né? E no momento, eu até estou com a tela das imagens de satélite abertas agora. Só no entorno do parque a gente tem pelo menos 5 focos que estão tendo combate e que estão no momento. Agora, Hamilton, queria que você falasse sobre esse combate, né, do fogo no Cerrado, enfim, na Chapada. Como é que está sendo efetivamente as dificuldades? O que está sendo usado para tentar debelar as chamas, Hamilton? Conta como é que está sendo esse esforço. Bom dia, Marilu, bom dia a todos. Na verdade, como o Júlio falou, está sendo bem exaustivo, porque acaba existindo diariamente novos focos, né? Então, existiu, assim, nesses últimos dias, o que teve, assim, maior relevância, apesar de ter existido outros incêndios anteriores, esse foco no Vale da Lua, né? Ele se expandiu de uma proporção, assim, tremenda, por conta das questões climáticas, principalmente, atingiu serras, lugares que são considerados intangíveis, né, de difícil acesso, e já mobilizou cerca de 200 pessoas aqui, gerais, né, contando com os órgãos e voluntários, corpo de bombeiro, e, assim, principalmente o mais difícil eu vejo que é a questão climática, né, assim, basicamente de dia a sensação térmica aqui está para cima de 40 graus, a umidade relativa do ar baixíssima, ventos fortes, né, nós vimos aí na frente nas linhas de combate aí tufões,
Coisas assim bem difíceis de segurar e que promovem muita reignição, né? Porque quando se tem o combate direto, se extingue as chamas, mas tem muito material que fica aceso, né? Muitas árvores, galhos, e isso com ventos fortes acabam empurrando esses materiais para outras partes que não foram queimadas, o fogo encontra combustível e aí continua a propagação. Aí do ponto de vista das brigadas voluntárias, assim, o que é mais desafiador nesse momento é a questão da falta de apoio com viaturas, né? Nós não recebemos apoio nenhum de órgãos municipais e estaduais de viaturas para transporte. Então a gente acaba sempre colocando os nossos veículos particulares, né? Às vezes acessos muito difíceis e nem sempre é tão fácil isso, né? A gente realmente abdica da vida, né? Eu paro a minha vida e vou para entrar num fogo, como nossos companheiros aqui acabando de chegar em casa, eles saíram 10 da noite e estão retornando agora para os seus lares, né? Isso para salvar uma parte de no caso, uma pessoa que estava com seu risco da sua casa ser atropelada pelo fogo, pegar um pasto. Então, assim, existem assim, linhas de fogo de vários quilômetros e principalmente na parte da manhã é muito difícil dar combate, né? Então a gente opta para dar combate durante a noite, que está mais fresco, mas é um tanto sacrificante, né? Com certeza. E, Júlio, enfim, em relação ao que já foi destruído, o que você poderia citar para a gente de fauna, de flora, enfim, sobre os prejuízos, né, ambientais? Olha, os prejuízos ambientais são de curto, médio e longo prazo, né? O de curto prazo a gente tem, obviamente, o impacto direto à fauna e à flora, principalmente aos animais que têm ninho, por exemplo, ou os que são rastejantes, né? Que não têm a possibilidade de fugir, mas no médio e longo prazo, isso tem uma implicação muito pesada, porque o cerrado é um bioma que ele se regenera, mas a um ritmo muito lento, né? E principalmente a queima, né? Nessa época do ano, com essas condições, é muito severa, principalmente as áreas sensíveis do cerrado, como veredas, como matas, né? E essas veredas e matas podem levar séculos para se regenerar, né? Só para dar um exemplo, um buriti de uma vereda, como o Jardim de Maitreya, né, que é um cartão postal aqui que todos conhecem, pode ter 500 a 700 anos, né, e a regeneração desses sistemas é muito sensível. E também no longo prazo é muito importante mencionar o impacto que isso tem nas mudanças climáticas, né? Que trazem eventos de seca cada vez mais severos e, ou seja, impacta também diretamente os recursos hídricos, que são os recursos mais preciosos à vida e também o recurso mais precioso o turismo da região, que é também um principal motivo econômico. Exatamente, eu ia tocar nesse assunto dessa questão do turismo, né? A Chapada dos Veadeiros, ela é conhecida internacionalmente, e, Hamilton, o fato justamente já está afetando, a gente falando aqui a respeito do turismo, os turistas estão aí, continuam, porque a gente teve justamente uma certa retomada, justamente agora que estava retomando, já está tendo a presença de turistas, mas agora pode afugentar. Como é que você está vendo essa questão, Hamilton? Isso vai realmente ter esse impacto econômico? Olha, a nossa região, após essa reabertura, essa retomada, tem aumentado muito o público, né? A visitação está realmente assim, grande. Pelo relato do Parque Nacional, essas áreas que estão ocorrendo, essas ocorrências que estão agora, nesse momento, ainda sob combate, não afetam áreas de visitação. Porém, eu queria aproveitar essa oportunidade para falar que eu acredito que seja muito importante aos atrativos turísticos
e realmente se preparem mais para essa situação do período crítico, né? Um evento como aconteceu no Vale da Lua, a gente viu que poderia ser remediado se existissem condições melhores de combate e prevenção, né? Então, acredito que seja essencial, tanto aos proprietários rurais quanto aos atrativos, que tenham condições de EPI, de equipamentos de combate, para numa eventual ocorrência poder segurar, né? Melhor poder dar um primeiro combate até que o apoio seja encaminhado. Então, acho que é tudo uma questão de consciência, Marilu, né? É importante a visitação, é importante o turismo, mas, assim, possivelmente uma dessas ocorrências aconteceu por um descuido de turistas. Isso não foi, assim, investigado, apurado, mas é um que tem de registro, que se fala aqui na comunidade. Então, é muito importante que as pessoas venham, mas venham com consciência, né? Venham com o entendimento que realmente, no período crítico, uma fagulha pode realmente alastrar e gerar um impacto tremendo, né? Quer dizer, isso aí é gravíssimo, né? Está ainda em investigação, Júlio, esse impacto, né? Essa possibilidade de ser algo criminoso, né? O início de tudo que aconteceu. Isso é muito grave, né, Júlio? Sim, sem dúvida. 2 pontos sobre isso que eu gostaria de reforçar. Sem dúvida, 95% do que a gente tem de incêndios hoje no Cerrado é de causas criminosas. O que mantém essa atividade criminosa é o sentimento de impunidade, né? Infelizmente, não existe uma força de fiscalização hoje eficiente ao ponto de inibir que as pessoas continuem fazendo isso, porque esses incêndios não são de hoje. Ano passado a gente estava sofrendo a mesma situação, no ano retrasado também, no outro ano anterior também, e se você pegar o resgate histórico, isso acontece todos os anos. Ou seja, é uma atividade criminosa que se perpetua ao longo do tempo, justamente por falta de fiscalização e pelo sentimento de impunidade. E com relação também ao impacto do turismo, o que eu gostaria de acrescentar é que o verdadeiro ecoturismo é aquele que traz benefícios diretos para a conservação. Então, enquanto esses atrativos não trazem algum benefício direto para proteger a sua fonte, né, de recursos, que é o meio ambiente, né, ele vai ser constantemente atacado, né, e pode prejudicar a própria fonte de recursos ali, né? Então, é fundamental que haja uma contribuição tanto dos atrativos, como também uma campanha educativa em massa para a sensibilidade da região nas épocas críticas de incêndio, tanto para a população local como para os turistas que vêm visitar. Agora, no que se refere à população local, o que acontece em relação a essas queimadas? Quais são os objetivos para essas queimadas? Hamilton? Olha, é difícil de falar, né? Eu acho que existe uma questão tradicional do emprego do uso do fogo pelas populações tradicionais antigamente, que eles usavam realmente o fogo para manejo do pasto. Porém, o que está acontecendo, a minha percepção, é que eles não estão atualizados com a questão climática e não têm um entendimento que as queimadas nesta época realmente estão diferentes de 30, 40 anos atrás. Eu vejo, assim, a gente escuta dos antigos que se fazia, assim, manejo do fogo no período de maio, quando a umidade relativa do ar era alta, então era fácil deles controlarem e fazerem o manejo. Agora, veja bem, no período crítico, umidade abaixo de 30, temperatura acima de 30, ventos acima de 30 nós, qualquer fagulha aqui não tem como controlar. Nem os órgãos, né, especializados em combate, eles fazem manejo a cero. A janela de queima para em junho. Então, isso é um entendimento que tem que ser promovido e tem que buscar, assim, na nossa percepção
estando na linha de combate, trabalhando com isso, o manejo integrado do fogo, né? É essencial que exista uma política pública, que os proprietários de terra que necessitam fazer seus manejos de pasto com o fogo se adequem a essas características, seja feito com as licenças certas, acompanhados das brigadas, na janela de queima certa, né? Porque aí, por exemplo, aqui existe uma previsão de chuva no sábado, aí o camarada vem e taca fogo agora. Só que ele não taca na casa dele, ele taca no vizinho para não ficar evidente que está no pasto dele. E aí se propaga e se perde o controle. Então existe, assim, uma necessidade de fazer o manejo de pasto, principalmente, mas de uma forma mais consciente, de uma janela de queima adequada, acompanhada das brigadas para que não seja perdido o controle. E outra coisa que acontece, que aí é um fato que a gente está falando das questões criminosas, é limpeza de terrenos, que acontece assim quase diariamente, tem acontecido aqui no município, a expansão urbana, né, a questão do uso de solo está assim, é um disparate do que está acontecendo aqui na nossa comunidade, e muitas vezes as pessoas usam o fogo para abrir as áreas e se perde o controle. Então acho que tem esses dois momentos. Um, assim, realmente existe uma necessidade de um manejo de pastagem com o uso do fogo, que nós não somos contra, porém tem que ser adequado às condições climáticas que a gente está vivendo. E outra, assim, pessoas criminosas que não têm consciência do que estão fazendo e acabam promovendo incêndios que estão gerando um impacto absurdo, né? Não só para a fauna e a flora, como a população. A gente chegou a apagar fogo ao metro de várias casas. Está acontecendo coisas assim terríveis. Assim, tem pessoas passando problemas respiratórios, entendeu? Então, acredito que tenha que sim uma campanha de consciência, tem que integrar uma política pública adequada para que esses manejos sejam realizados de forma técnica e efetiva, e tem que se punir, sim, quem está fazendo uso de fogo de uma maneira, assim, abusiva, ignorante, né, vamos dizer assim. Exato. E, Júlio, você pensa isso também em relação também aos turistas? Sem dúvida, o que, historicamente, a gente tem registro de diversos tipos de usos do fogo, né? Então, a gente tem desde realmente o manejo de pastagem, que pode ser feito adequadamente, né, na época certa, nas condições corretas, de forma controlada, de forma acompanhada pelos órgãos, né? E tem também os registros de realmente pessoas que fazem para caça. Tá? Esse ano a gente teve um registro muito claro, né, de caçadores que colocaram fogo, porque aí tem facilidade maior de conseguir ter os seus alvos. Tem também até os piromaníacos. Pessoas que realmente têm vontade de ver o pior acontecer, de ver o fogo queimar. Então, infelizmente, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, porque basta você ter um isqueiro, que é um instrumento que custa menos de R$10, e que pode causar proporções, uma tragédia de proporções imensuráveis, né? Então, o que a gente precisa é realmente de uma fiscalização maior para que iniba essas pessoas a simplesmente atearem fogo, né, como uma questão que se passa impune, porque a gente não tem registros de pessoas que realmente responderam criminalmente por isso. E não existe esse exemplo. Então, o exemplo que existe, infelizmente, é o da impunidade. E só para registrar também, né, existe também os acontecimentos dos que fazem, em retaliação, também a política ambiental, né, que principalmente aqui na região está ligada, né, ao Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que teve sua área ampliada em 2017, e existem pessoas que são contra, né, isso. E uma das formas que essas pessoas buscam se manifestar contrariamente é ateando fogo nas áreas do parque.
né? Infelizmente, ainda não temos uma investigação que identifique exatamente quem foi, mas as investigações já apontam que sim, foram focos que iniciaram propositalmente para atingir as áreas do parque. Nossa, que horror. E as pessoas aí dando a vida para debelar as chamas, né, Hamilton? Também é uma situação bastante difícil, né? Você deve ter, assim, muitas histórias, né, de pessoas que realmente, efetivamente, estão correndo risco de vida ao enfrentar essa situação, né, Hamilton? Com certeza. Estamos aí. Eu já queimei o meu nariz, ontem teve um acidente, assim, teve uma brigadista do ICMBio que sofreu uma fratura, né, na perna. Assim, o terreno é muito acidentado, as condições climáticas são muito difíceis, a gente tem que cruzar quilômetros de subir serra, em ambientes que a gente não conhece. Então, assim, é essa questão da consciência que a gente está falando, né? Imagina, Marilu, que tacaram fogo na captação de água da cidade. Né? Ah, que horror. Um lugar, assim, o que chamar disso se não é algo criminoso? Eu chamo de atentado terrorista, porque, assim, é uma pessoa que ou não bebe água daqui, ou tem uma consciência tão vã, assim, na captação de água. E poderia ter sido muito pior se não tivesse um combate intenso de manhã, né? Então, assim, é muito sacrificante, assim, é um risco mesmo, mas a gente faz por amor, porque a gente acredita nesse bem comum, isso aqui é um lugar precioso, né? O valor do Cerrado é imensurável, né? Assim, aqui é a caixa d'água do Brasil. Então, assim, se todos tivessem essa consciência, talvez teria um pouco mais de respeito, né? Perfeito, e um dia vou conhecer aí a Chapada dos Veadeiros, com certeza, o primeiro local aí que eu penso em visitar. Olha, um super beijo para vocês, Hamilton Sá, coordenador executivo da Rede Contra Fogo, e o Júlio Itacarambi, ele que é formado em Direito e Gestão Ambiental, mestrando em Desenvolvimento Sustentável pela UNB, com formação complementar em Gestão de Turismo em Áreas Protegidas pela Colorado State University. Muito obrigada pelos dois. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigado, bom dia a todos. Obrigado. Bom dia a todos. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.